Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos hoje aqui com a psicóloga Mayra Gomes. A Mayra tem atuação em psicologia infantil, com mestrado, doutorado pelo programa de pós-graduação da UFSCar. E a ideia com você aqui, Mayra, é estar discutindo a respeito dos comportamentos de risco na adolescência. Ótimo. Então, assim, começando, né, a falar um pouquinho sobre essa fase de transição intensa, né, que envolve muitas mudanças, tanto física, social, emocional, né? Então, é um momento onde as emoções ali são intensas, tem também ambivalência, né, nessas relações. Acaba que pode haver crise de identidade, né? Uma construção também dessa autonomia durante essa fase. E é super importante a gente entender todo o contexto psicossocial que o adolescente está inserido, né? Para a gente entender esse contexto tanto de vulnerabilidade quanto de comportamentos de risco, né? Dele fazer ação quanto também estar vulnerável dentro desse ambiente, né? Então, assim, pensando nessa fase de adolescência, a gente considera ali o período, né, de maturação também cerebral, né, considerando as funções executivas do cérebro, né, o que essas funções executivas ainda estão em construção dentro dessa fase. Então, um marco, né, dentro do córtex pré-frontal, que a gente tem conhecimento ali de estudos, é que finaliza essa maturação, né, das funções executivas com 25 anos, né? Então, é quando sai ali desse período de adolescência, onde a gente vai ter maior responsabilidades, enfim. Mas o que essas funções executivas têm de tão importante e que podem se relacionar com esses comportamentos de risco, né? Então, assim, as funções executivas são responsáveis pelo controle inibitório, é uma das funções, né, que é frear os impulsos e que muitas vezes os adolescentes entram, né, em comportamentos de risco, como, né, acesso à substância, às vezes comportamento sexual, que pode ser de risco, por muitas vezes não controlar, não frear esses impulsos. Então, o que seria esses impulsos? Às vezes está relacionado até a uma fala, eu não esperar a minha vez de falar, né? Então, continuar gritando diante de um contexto de frustração. Então, tudo isso está relacionado ao controle inibitório. Outra função executiva importante é a memória de trabalho, né? Então, a gente precisa manter e manipular ali informações por um período de tempo, que aí seria tá relacionado com essa memória, é uma função executiva que vai também estar no processo de maturação, que pode desencadear, por exemplo, né, a gente não estimular essa memória de trabalho no desempenho escolar, né, no desempenho acadêmico mais baixo. Então, tudo isso também está refletindo ali essa maturação cerebral, né, com esse comportamento de risco na adolescência. Legal. Outro ponto importante dentro dessa função executiva é a flexibilidade cognitiva. É a gente ter a capacidade de mudar de estratégia ou pensamento diante de uma nova situação ou erro, né? Então, eu estou dentro de uma situação problema, como eu vou resolver o problema? Então, muitas vezes, dentro da adolescência, a gente não consegue medir essas consequências, né? A gente conseguir flexibilizar cognitivamente uma situação, a gente pode estar se colocando numa situação de risco ou de vulnerabilidade. Ótimo. Bom, então assim, dentro de tudo isso, a gente sabe que a adolescência é um período de grande transformação, né? Tanto física como cognitiva, como comportamental e de maturação cerebral, né? Então, obviamente que a gente não espera do adolescente um comportamento de adulto, mas também não espera um comportamento de uma criança, né? E é nesse aí que gera esse conflito, porque é o adolescente querendo ser tratado como adulto e eventualmente uma família ou pessoas ao redor querendo tratar ele como uma criança, justamente tentando proteger desses comportamentos de risco. Então a primeira coisa que você já mostrou é, bom, eles não têm ainda uma capacidade cognitiva para poder, ou
uma maturação para poder, talvez, evitar totalmente esses comportamentos de risco. Então, alguma coisa dentro disso é esperado, mas a discussão que a gente vai ter aqui é até onde que é o normal e como lidar com essa situação, né? O que eu queria perguntar para você? A primeira coisa, o que é exatamente, como é que você definiria um comportamento de risco na adolescência? O comportamento de risco, né, ele acaba sendo uma conduta, né, uma prática ou atitude onde a pessoa pode praticar, né, o ato ali, a prática de risco, ou pode estar vulnerável a uma ação, né, a um contexto onde tem ali risco, e aí a gente vai aumentar a probabilidade dentro desses comportamentos de consequências negativas que possam interferir tanto na saúde física quanto acadêmica, emocional e social do jovem. Né? Então, por exemplo, é não conseguir medir ali as consequências negativas, eu já posso estar me colocando em risco. Às vezes, um simples ato ali de mentir, de omitir alguma situação, eu posso estar me colocando num contexto de vulnerabilidade. Né? Então, acaba sendo a participação em atividades, né, que possam comprometer essa saúde física e mental. Muitas dessas condutas, inicialmente, pode ser para experimentar esse caráter mais exploratório, né? Assim como a própria influência do meio, para eu me sentir parte daquele contexto, né? Para eu me sentir parte daquele grupo, onde eu estou ali buscando a minha identidade, eu posso estar me colocando em situações de risco, né? Então, e outras vezes isso acaba se intensificando, né? Então, por isso que a gente precisa identificar precocemente para poder intervir antes dessas atitudes se consolidarem, né? De se tornar parte do repertório ali daquele jovem. Ótimo. Agora vamos pegar, por exemplo, uma situação onde você tem um adolescente, né, que eventualmente os pais descobrem que ele está usando um vape, está usando alguma forma de tabaco, ou tabaco, cigarro normal mesmo, né? Ele estava negando aquilo, tudo, mas os pais começam a desconfiar e começam a pegar indícios de que ele está fazendo isso. É um comportamento que, de alguma forma, você pode esperar esse tipo de coisa, até experimentar isso numa adolescência, né? Faz parte desse processo, mas obviamente que os pais eles podem ficar incomodados com isso. Agora, eles podem proibir, como é que esse pai, o que esse pai pode fazer com esse adolescente para tentar evitar a exposição numa situação como essa? Quando ele está descobrindo ali, ele falou, olha, ele está fazendo alguma coisa que para mim não me parece adequado, né? Pronto, ele experimentou, né, que é o que muito dos jovens hoje, não só com substância, mas até mesmo comportamento sexual de risco, é muito essa questão, vou experimentar, né? E isso é importante que a família seja ponto de apoio, né? Que esse vínculo familiar possa promover proteção emocional para esse jovem. Porque muitas vezes, quando o pai proíbe aquela situação, né? O pai bate de frente com o adolescente, não tendo ali aquela escuta, aquele acolhimento, né? Então, acaba julgando e ele tende a se afastar, né? Então, vai aumentar a probabilidade de ter mentiras, de fugir, né, daquele contexto, de se afastar dos pais. Então, o ideal é que a gente evite críticas constantes, né, que a gente possa acolher e orientar aquele jovem, mostrando para ele o que seria mais adequado dentro daquele contexto, como ele pode evitar aquela situação, quais as consequências que podem trazer, né, que podem gerar para a saúde dele, saúde física, e o que isso pode acarretar também de perda social, né, de afastamento, de isolamento, embora ele esteja talvez praticando, tendo aquela prática para se inserir naquele grupo, né, em busca ali da identidade, porque meu colega faz, eu gosto de sair para uma festa e acabo usando, né? Então, assim, o maior conselho é não julgar, não bater de frente. Então, algo super importante é o pai saber diferenciar o que seria autoridade, né, no caso, também de autoritarismo. Então, a autoridade onde ele possa promover segurança, confiança, respeito do seu adolescente, né, do seu filho,
e rejeitar ali, sair de perto do autoritarismo, que é quando a gente usa o nosso poder diante do medo, sem um espaço para diálogo. Então, é super importante que o jovem, por mais que esteja envolvido em algum comportamento de risco, possa se sentir acolhido para expressar esses sentimentos, né? Esse lado emocional que está bem intenso, né? Dentro desse período de fase aí da adolescência. Ótimo. Bom, todos já vivemos esse período, lembramos de coisas, mas muitas vezes tentamos negar isso, né? Quando a gente está numa conversa com uma criança, com um adolescente. Agora, é um consenso, ou pelo menos é muito falado, que normalmente aquelas famílias que são muito rígidas, né, onde as regras são muito fortes e onde as punições talvez sejam mais explícitas, que esses jovens fiquem mais expostos a comportamentos de risco. Isso estaria certo falar desse sentido? Sim, sim, justamente por afastar o jovem daquele contexto de vínculo familiar, né, de proteção emocional, ele fica mais vulnerável, né? Então, quando um pai pune, quando um pai critica, ele acaba afastando o jovem desse contexto, onde seria um contexto de proteção, né, onde ele possa se sentir mais acolhido, de alguém compreender os erros que ele teve, que ele tem, para poder melhor orientar, né? Então, ele acaba se colocando em mais situações de vulnerabilidade e de risco. Ótimo. E a palavra proibido é um pouco difícil, né? Porque essa pessoa já não está mais em casa o tempo todo. Ela pode falar que não faz, mas assim, a gente sabe que um dos, vamos dizer, das formas que talvez faça um jovem ficar mais popular é falar, olha, estou fazendo isso contra as regras, estou fazendo isso, meu pai não deixa, meu pai não pode saber. Então, assim, de alguma forma, querer confiar demais naquele jovem também não também não vai dizer que também não é uma forma de garantir que ele não vai ter esse tipo de comportamento, né? Exato, é como se fosse uma validação. Você vai reconhecer, né, o que o jovem está trazendo, mas ao mesmo tempo você não precisa concordar, né? Você vai orientar o que é o certo, mas também você não pode jogar essa responsabilidade para alguém que ainda está em processo de desenvolvimento, né? Então o pai precisa cuidar de perto, precisa estar sempre de olho, até para ver se algum comportamento ele foge ali do padrão que o filho apresentava. Então, quando algum jovem está envolvido com um comportamento de risco, ele apresenta alguns sinais. E isso pode ser identificado por quem convive com esse jovem, né? Então, assim, os pais precisam estar muito atentos ao repertório comportamental ali do filho, para entender quando ele tem aquele isolamento social, quando algo se modifica, né? Para tentar detectar que algo está errado. Ótimo. Bom, esses comportamentos errados, eles vão acontecer, o problema é quando esses comportamentos errados se tornam a rotina daquela criança, né? Então, obviamente que ela vai experimentar coisas erradas, a probabilidade é muito grande, não significa que ela vai ser uma pessoa que vai estar sempre tendo esse tipo de comportamento, né? Agora, quando a gente fala em um diálogo, uma discussão, a gente está falando talvez do mundo ideal, né? Na prática, a gente sabe que essa relação de pais com os filhos na adolescência nem sempre é tão harmônica assim, né? E aí, aquela coisa, bom, a gente sabe que ele está tendo um comportamento que para aquela família não é aceitável, né? Ou até, eventualmente, trazendo esse tipo de comportamento para dentro de casa, né? Como os pais podem colocar um limite, falar, olha, a partir daqui, isso daqui a gente não tem como tolerar. Pronto, essa questão do limite ela é bem importante, né? Ter as regras muito claras para o jovem poder entender o que eu posso, o que eu não posso fazer, né? Então, é uma base que também não deixa de ser desenvolvida na infância, né? Então, a adolescência ela vem ali depois de um período de desenvolvimento da própria infância e esse período é bem importante para que a gente forme bases sólidas para que na adolescência essas cobranças, né, possam vir de uma maneira mais aceitável para aquele jovem.
Então, quando há um contexto de regras claras, de consequências naturais, então, olha, você teve esse comportamento, consequentemente, você vai ter essa consequência, porque vai ser algo natural do comportamento. Então, muitas vezes, lá na infância, a criança, né, ela aprende a pedir desculpas e acha que desculpa vale para tudo. Só que a gente tem que ensinar desde a criança que desculpa é algo que pode ser, né, pedido, solicitado desculpas, mas para um comportamento que foi feito sem querer. Foi algo que eu tropecei, isso eu posso me desculpar. Mas algo que é realizado com um propósito, né, de machucar, de ferir. Então, acaba que ele precisa ter uma consequência natural para aquele comportamento, para que a criança, que vai um dia ser adolescente, já entenda essas consequências naturais do próprio comportamento. Então, é super importante ter consistência nessas regras, né? Que muitas vezes, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Então, se não ficar algo consistente, depender muitas vezes do lado emocional dos pais, hoje eu estou feliz, você pode. Hoje eu estou bravo, você não pode. Isso traz inconsistência. E isso não é bom para o desenvolvimento do seu filho. Então, acaba que ter consistência nessas regras é o que vai fortalecer essa confiança. Muitas vezes, priorizar também tempo de qualidade com o seu filho, né? Então, alguns pais, muitas vezes, nem conhecem o seu filho por falta de tempo. Hoje em dia, é uma vida muito corrida, é muito trabalho, né? Então, às vezes, os pais cumprem muitas obrigações e esquecem desse tempo de qualidade. Encontrar interesses em comum, né, com o seu filho, para fazer esse tempo de qualidade ser maior fortalecido, né, nessa relação. Então, validar emocionalmente o que o filho traz, o que não necessariamente é concordar com tudo, mas isso leva, né, tanto ao acolhimento, a ser empático, né, que é o que fortalece essas regras. Certo, legal. Agora, quando a gente fala em comportamento de risco, a gente também tem que graduar, talvez, esse risco, né? Então, vamos dizer, olha, fumou um cigarro, ok, a gente vai lá, pode tentar dar uma lição de moral ali, tentar conversar, tentar discutir, explicar os problemas daquilo, mas eventualmente ele pode estar usando alguma coisa que de fato seja um risco mais eminente, aquela coisa que você não pode tolerar uma, duas, vamos dizer, tem certas drogas, por exemplo, que usou uma, duas, três vezes, isso já pode levar a consequências muito graves, né? E aí, quer dizer, você não tem como proibir, né? Porque ela vai fazer isso longe de casa, né? Você pode vigiar essa criança, você pode monitorar. Até onde a privacidade da criança tem que ser respeitada também dentro desse processo? É uma linha tênue, né? Mas assim, a gente precisa sim monitorar, né? A gente precisa monitorar quem é o meio social que aquela pessoa está inserida, quais são os amigos. Isso sim, embora, né, é algo que tem que ser tênue, porque a gente tem que ao mesmo tempo respeitar a privacidade, mas ao mesmo tempo estar ali conferindo, confiar nessa base que vem da infância de educação, né, de regras claras. Então, acaba sendo tênue porque a gente não pode proibir. Muitas vezes falar a palavra isso é proibido estimula muitas vezes o jovem a fazer, né? Então, a gente tem que ter bastante cuidado, mas o caminho ideal é sim monitorar, é ficar de olho. Então, quando a gente pensa em liberdade, né, a gente tem que ter muita cautela com essa palavra, porque às vezes parece no senso comum que é como se fosse faça o que você quiser, mas não é bem assim, né? Quando a gente dá liberdade, é liberdade de escolher entre algumas opções, né? Não é faça de acordo com a sua cabeça, porque você ainda não está preparado para ter escolhas totalmente independentes, né? Você está construindo, enquanto jovem, ali na adolescência, a sua autonomia, as suas responsabilidades, mas você vai estar preparado, segundo a ciência, né, depois de 25 anos, que é quando aí essas funções executivas já estão totalmente maduras. Ótimo. Agora, vamos lá, quando você pega um adolescente, vamos dizer, quando você está pegando uma pessoa de 12 anos de idade, de 13 anos de idade,
Você vai uma idade que, teoricamente, ela não deve nem ter acesso a uma rede social, por exemplo, né? Quer dizer, ela não deve ter acesso. Isso até faz parte das. Vamos dizer, os pais podem até ser responsabilizados. Embora muitos tenham, né? Os pais podem ser até responsabilizados se o filho fizer alguma coisa errada ali, né? Porque isso não é liberado para essa idade, né? Agora, quando você pega uma criança de 14 anos, de 15 anos, ela já vai ter eventualmente as redes sociais dela, ela já vai estar namorando, e se não estiver namorando, ela vai ter esse interesse, né? Eventualmente ela vai usar uma rede social para isso, e ela não quer que o pai fique olhando quem que é a pessoa com quem ele está conversando, né? Ele não quer que o pai fique sabendo para quem é que ele está mandando mensagem, o que, que ele está falando para aquela pessoa, né? Ah, É. mas ao mesmo tempo ele pode estar falando coisas que não seja de uma pessoa que ela está querendo namorar, mas sim fazendo outras coisas erradas ali, né? Uhum. A questão da mídia social, né? Também é bem difícil essa questão de como monitorar, de como perceber que algo está errado. E é algo que hoje em dia não tem como negar, né? Faz parte ali do dia a dia dos jovens, e não só dos jovens, mas às vezes, muitas vezes dos pais também. Então, essa rede social, ela precisa sim ser monitorada, né, de alguma forma, assim como, por exemplo, ali na criança, adolescência, 12, né, saindo da criança, indo já para a adolescência, 12, 13 anos, essa questão dos jogos online, né, você está expondo a uma realidade ali virtual, onde muitas vezes você não conhece quem está do outro lado, né, então é perigoso, não deixa de ser perigoso, e os pais precisam monitorar, e ao mesmo tempo, as redes sociais, esses jogos eletrônicos, eles trazem também vícios, né? No sentido que outras coisas se tornam desinteressantes, outras saídas em família se tornam desinteressantes, porque é mais prazeroso estar ali jogando algo online ou muitas vezes na rede social. Então, assim, a gente consegue monitorar mesmo pelo próprio comportamento da criança, no caso do adolescente, né, de como está, como era antes e como está agora. Então, essas mudanças precisam ser acompanhadas constantemente pela família, né, e não só pela família, pelos próprios terapeutas profissionais que lidam, né, com essa área da adolescência. Precisa ser criado alguns padrões, né, muitas vezes para fazer mesmo investigar de uma maneira que se entenda e compreenda ali o que está acontecendo, se aquela pessoa já está em risco ou ainda não, né? Então, a gente tenta medir ali o comportamento daquela pessoa. Ótimo. Bom, acho que a discussão era muito em cima disso, né? Tentar entender que esses comportamentos, a criança não está fazendo necessariamente algo errado, ela está fazendo aquilo que se espera do adolescente, né? Adolescente que não faz nada de errado é quem não passou pela adolescência, né? Agora, obviamente que tem que saber como lidar com isso, sem ser dessa forma tão punitiva, porque isso vai, é o que você falou, vai estimular ela a fazer mais coisa errada, né? Então, bom, não sei se queria passar mais alguma mensagem, mas se não, eu queria te agradecer pela disponibilidade aqui, Mayra. Eu agradeço essa oportunidade, né, de estar falando de um tema super relevante, né, e que no caso os pais, mesmo sendo esse período mais conturbado ali dos filhos, eles precisam também acreditar que ainda tem chance sim de mudar, mesmo tendo ali no comportamento de risco. É um período que com intervenções educativas, psicoterapêuticas, também socioemocionais, a gente consegue trazer mudanças, né, para a vida desse jovem. Então, assim, sempre há esperança. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Mayra. Obrigada, João.